E estou eu aqui para poder falar sobre a segunda temporada da série Invencível, uma animação que eu não pensei que eu iria trazer a minha opinião sobre aqui, né? No caso, sobre a segunda temporada, até porque né, eu tava cogitando em falar sobre os episódios, mas eu não tive aquela vontade com 100% de certeza de que eu iria sim gravar um vídeo falando sobre a animação. Mas depois de tudo que eu vi nessa segunda temporada, de todos os acontecimentos que acabaram se ocasionando aqui, eu decidi que eu teria que sim trazer a minha opinião sobre essa segunda temporada de Invencível. Aqui nessa segunda temporada nós vemos acontecimentos após o que aconteceu na temporada anterior e depois da chacina que o próprio Omni-Man / pai do próprio Marker, que é o Invencível, acabou fazendo ali ao matar várias pessoas. E é claro que tem toda aquela parada envolvendo o Omni-Man ser um Viltrumita, que é uma outra espécie alienígena que sempre domina vários universos. Então tem aquela revelação de que o Omni-Man estava ali só infiltrado, esperando o momento em que ele pudesse se juntar com o filho dele para poder destruir a humanidade, mas já que o Mark não concordou com as atitudes do próprio pai dele, deu ruim e acabou que eles entraram em um embate, né, em uma luta um contra o outro e causou aquela destruição. Então aqui na segunda temporada nós vemos um momento que é muito interessante, que é o luto, né, da esposa do próprio Omni-Man, já que todo mundo acha que o Omni-Man morreu, né? O pessoal da humanidade pensa que ele morreu, mas na verdade, né, quem sabe que ele tá vivíssimo da Silva. Mas a própria mãe do Mark, né, pensa que o Omni-Man está morto e age como que se ele estivesse morto, mesmo tendo muita raiva do que ele fez com ela, porque ele literalmente teve coragem de chamar ela de pet. Mas temos que falar sobre a segunda temporada. Foi muito interessante ver esse desenvolvimento envolvendo a superação dela, né, o luto sobre tudo que aconteceu com ela e a solidão / sofrência envolvendo ela. Foi uma parada que foi muito bem construída nessa obra, mas ao mesmo tempo nós também fomos apresentados a um personagem muito importante nessa segunda temporada, que foi o Agreston Levy, que é um cara que viaja, né, em várias linhas do tempo, né, e que tem uma conexão central e muito principal aqui, porque ele é um cara que se junta com outras realidades, né, outras versões alternativas dele mesmo, para poder tentar evitar que no futuro um Omni-Man acabe destruindo a humanidade juntamente com o próprio filho dele, né, já que nas outras realidades, né, ao contrário do que aconteceu na realidade do Mark que a gente conhece, né, do Invencível que a gente conhece, o Omni-Man juntamente com o Invencível, na outra realidade, tá, ele acabou se juntando, né, ele se juntou com o próprio filho, os dois se juntaram e começaram a matar várias pessoas, sacou? E é muito interessante ver que nessa outra realidade o Mark se juntou com o pai e concordou com as atitudes do pai, sabe? Concordou de boaça. E aliás, ele até chegou a matar a própria Eve, né, cara? Ele chegou até a matar a própria Eve atômica daquele outro universo. Agora, se não me engano, eu acho que ele matou ela. Eu acho que ele matou ela sim. Então, o próprio Agreston Levy, ele vai para esse universo do Invincible que a gente conhece, né, / Mark que a gente conhece, para poder tentar convencer o Mark de ajudar ele nessa missão, para evitar que as outras realidades acabem sendo destruídas também. E com isso, o próprio Agreston Levy continua tendo as contribuições das versões alternativas dele mesmo para poder concretizar essa missão. Ele só que deu errado porque o Invencível não concordou muito, né, com algumas coisas que estavam acontecendo ali, o que fez que acabasse rolando um embate enquanto o Agreston Levy estava conectado a uma máquina temporal juntamente com as suas variantes, que fez com que naquela luta ali, ao Agreston Levy tentar intervir e sair daquela máquina, a máquina acabou explodindo, com tudo fazendo o próprio Agreston Levy ficar completamente desfigurado, cara, desfigurado por conta da própria explosão, que fez com que todas aquelas versões alternativas dele acabassem entrando no próprio cérebro dele, fazendo ele ficar com um visual completamente estranho, cara, e maquiavélico, vamos dizer assim, algo que ele até mesmo não gostou. Isso tudo por conta do Invencível ter intervido na situação daquela máquina temporal e não ter concordado com o que o próprio Agreston estava fazendo. Fazendo assim, né, fazendo assim, o Agreston Levy ter, né, em mente que teria que deter o próprio Invencível. Mas enquanto isso, várias coisas aconteceram nessa temporada. Se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã, então tem que ser bem rápido. E é claro, já tá tendo spoiler nesse vídeo, vídeo com spoiler, tá? Na altura do campeonato, eu acho que vocês não ligam, né, cara? Puta, spoiler. Mas eu vou falar sobre várias coisas aleatórias que aconteceram, né? Sem uma ordem cronológica. Então vamos direto pro ponto aqui. Tem um momento em específico, cara, que eu achei muito legal nessa temporada, que foram as cenas de ação
e literalmente uma cena onde nós temos a Duplicate, nós temos o Rex e nós temos aquela personagem lá que tem um poder estilo Homem-Formiga, eu esqueci o nome dela também, lembrando, sou ruim com nomes, onde eles estão no embate juntamente com um grupo de vilões ali, né? E esses vilões, né, acabam matando cada um dos personagens. Primeiro ele mata a Duplicate, depois ele mata aquela personagem, né, um outro vilão mata aquela personagem que tem o poder tipo do Homem-Formiga, e por último, o vilão principal, que é o chefão dali, acaba dando um tiro na cabeça do Rex, velho, fazendo a gente pensar que ele morreu e a Duplicate morreu e a outra morreu, né? Sendo que não, depois aparece que o Rex sobreviveu ao tiro, aquela personagem tá em coma, que tem o poder de formiga, e a Duplicate também morreu. Mas depois, lá pro último episódio, isso eu achei uma sacada muito legal, é mostrado que a Duplicate, né, por conta de ter poderes de se duplicar, literalmente, ela deixou a versão principal dela escondida, enquanto as versões alternativas, entre aspas, enquanto as duplicações delas estavam por aí. Ela usava os clones dela para poder viver em sociedade, enquanto a versão original dela ficava escondida. Então, a versão que morreu da Duplicate foi um clone, não a Duplicate de verdade. Isso é muito interessante, isso vem dos quadrinhos de Invencível, sacou? Mas que também foi desenvolvido muito bem aqui, e eu achei muito legal que não foi uma parada que foi, tipo, rápido, belezado, porque a gente morreu, no próximo episódio ela tá viva. Não! Esperaram até o último episódio para poder trazer essa revelação. E mesmo para quem já sabe dos acontecimentos dos quadrinhos, ou já leu, já sabia que isso ia acontecer, aqui é legal ter essa surpresa, sabe? Mesmo que a maioria já iria saber, até os que não sabiam é legal. É muito legal essa técnica que eles usaram para poder trazer o mesmo plot na animação também. E aliás, cara, essa animação tá muito bonita. Eu gostei bastante visualmente, tanto em quesito de luta, né, coreografia, cenas de ação estão muito legais. Cara, a trilha sonora tá muito boa. A relação do Mark com a namorada dele, né, que, cara, é muito legal. Até porque a Maeve é uma personagem que na primeira temporada ela era um pouco insuportável. Mesmo dando pra poder entender um pouco ela era muito insuportável. Até que, assim, não me incomodava tanto com ela, não. Mas nessa segunda temporada ela tá muito melhor, ela tá muito bem, muito mais atenciosa, né? Muito mais. Tá muito compreendendo mais o Mark, né? Mas acaba que no final eles não tiveram um final legal, porque eles acabaram se separando por causa de vários acontecimentos aí, acontecimentos complicadíssimos que acabaram se ocasionando. Ao mesmo tempo, nós vamos para outro local específico, que é a revelação de que o Omni-Man, o pai do Mark, né, pai do Invencível, está em outro local e ele está em um planeta onde tem algumas espécies que parecem um pouco com formigas, eles têm uma aparência de formiga e eles vivem menos. E após o Mark receber um chamado de uma dessas espécies falando que ele teria que ir ali para poder resolver uma coisa muito, mas muito importante, né, algo que ele nem imaginava que seria o pai dele que estava lá, ele acabou acatando esse chamado e indo juntamente com essa espécie até esse planeta, onde lá ele acabou se surpreendendo ao rever o seu pai depois de meses e meses, cara, o que fez ele ficar completamente surpreso e muito bolado mesmo, cara. Bolado é apelido até, ele ficou muito puto, sabe, vamos dizer assim, ele ficou muito bolado. Então, ao mesmo tempo ali a gente descobre que nesse tempo todo o Omni-Man, né, ele ficou naquele planeta, ele fez amizade com o povo, com aquela população nova, né, aqueles alienígenas, vamos dizer assim, e ele teve um filho com uma espécie feminina daquele povo ali, sabe? Ele teve um filho, ele casou com uma mulher ali, né, onde ele teve um bebê que agora é metade Viltrumita e também é metade daquela espécie. Mas teve um momento em específico em que os Viltrumitas acabaram invadindo aquele local, matando diversas espécies dali, né? E ao mesmo tempo lutando contra o Omni-Man, lutando contra o Mark, e por consequência disso, acabando sequestrando o Omni-Man. O que fez com que a própria mãe do irmãozinho do Mark, né, que é aquela espécie lá, acabasse depois de uns meses, depois de eles terem restaurado aquele planeta, depois da destruição, né? Depois disso, né, ela acabou falando pro Mark ficar com o irmão dele, né, na Terra, cuidar do irmão, porque já que eles iriam viver pouco, né, no caso ela e a espécie dela iria viver por pouco tempo, eles não poderiam cuidar do bebê. E ao estar com o Omni-Man, ela poderia deixar a criança com o próprio pai, mas já que o pai da criança não está mais ali e foi sequestrado, é melhor ele ficar com o próprio irmão
que é uma coisa melhor a ser feita. Mas aqui também a gente vê vários personagens, como até o próprio Alien, que reaparece aqui nessa segunda temporada. Pra quem não sabe, o Alien é aquele personagem lá do espaço que o Mark conhece, né? O Invencível conhece na primeira temporada e acaba fazendo uma breve amizade. Não breve, mas até que faz uma grande amizade com esse personagem. Esse personagem acaba sendo muito importante na segunda temporada, porque ele acaba tendo um embate com dois Viltrumitas que acabam destruindo por completo, vamos dizer assim, muito entre aspas, o próprio Alien, fazendo ele ficar entre a vida e a morte. Mas, por uma grande surpresa e milagre, ele acaba conseguindo sobreviver, fazendo assim ele acabar restaurando o próprio corpo. E ao momento que ele sobrevive aos ataques dos Viltrumitas, isso faz ele ficar mais forte ainda, cara, o que faz com que em um momento, né, pareça que ele agora consegue estar tete a tete aos Viltrumitas e combater eles de igual para igual, algo que acaba sendo comprovado em um episódio especificamente. Eu achei essa segunda temporada muito legal. O único pecado dessa animação foi o intervalo, né, de tempo em que eles ficaram sem lançar os novos episódios. Isso porque teve um intervalo entre ano passado até o início desse ano, onde eles voltaram em um determinado momento, acho que foi em março, a retornar a lançar os últimos episódios. Então, por esse intervalo, isso fez com que a série atrasasse um pouco e, ao mesmo tempo, as pessoas nem soubessem dos novos episódios que foram lançados. Então isso meio que interferiu um pouco, né, no hype da animação, mas tirando isso, beleza. E tipo, tem aquela parada envolvendo o Egerton Levy, que é aquele cara que viaja no tempo e tem poder de abrir várias linhas temporais, e essa animação, essa nova temporada, foi muito sobre isso, cara, foi muito sobre universo paralelo, sobre multiverso também, mas é claro que eles não focaram 100% nisso, porque eles tinham um arco aqui, outro arco ali, outro arco ali. Então nessa segunda temporada de Invencível, né, os produtores conseguiram trazer vários pontos diferentes, onde tinham vilões diferentes em cada situação envolvendo cada personagem. Eu acho que é algo que é bem feito só em animação mesmo, cara. Eu acho que só em animação eles conseguem apresentar tantos personagens sem fazer uma parada ficar uma bagunça tremenda. E foi o caso aqui porque ficou muito legal. Agora eu vou falar sobre os acontecimentos do último episódio da série Invencível, no caso, o último episódio da segunda temporada da série, onde o personagem Egerton Levy, ele volta depois de ter o corpo restaurado, né, mas ao mesmo tempo ele continua com a mesma aparência, né, completamente monstruosa, e nesse momento, nesse período, ele vai até a casa do Invencível para poder manter tanto o irmão do Invencível quanto a mãe do Invencível de refém e ameaçar matar eles. Então ele se comunica com o Invencível e manda o Invencível ir ali. E ali eles acabam tendo vários e vários embates, onde em vários momentos o próprio Egerton Levy manda o Invencível para várias linhas do tempo. Tem até uma referência a The Walking Dead. Aliás, nesse episódio tem várias referências, cara. Tem referência a Homem-Aranha, tem referência a Batman, várias paradas envolvendo até um multiverso. Até The Walking Dead tem referência. E uma curiosidade para quem não sabe, algo que eu acho muito difícil não saber, né? O criador de Invencível é criador de The Walking Dead, então tem uma breve referência a The Walking Dead também, onde aparecem alguns zumbis que claramente são de universo de The Walking Dead, cara. Nem tem como falar que não, que tá sendo forçado. Não, é sim, cara. É óbvio que só pode ser isso, é impossível não ser. Mas nesse momento em específico, o Invencível tem vários diálogos com Egerton Levy, envolvendo tudo que aconteceu com eles anteriormente, até chegar naquele momento ali, e o Egerton Levy fica naquela desavença, pensando, será que eu sou um vilão ou sou um herói? Mas ao final das contas o Egerton Levy está tendo uma atitude muito vilanesca, mesmo ele pensando que ele está salvando o mundo, isso muito por causa de vários traumas envolvendo ele, e as outras, né, variantes dele tiveram, e por todas estarem agora na mente dele, acabou causando um pânico e fazendo com que ele entrasse nessa confusão mental aí. Aliás, nesse episódio ele ameaça matar o irmão do Mark, né, irmão do Invencível, ameaça matar a mãe do Invencível, ele quebra o braço da mãe do Invencível, cara, é uma parada completamente sinistra, o que faz com que em um determinado momento o Invencível tenha que intervir e acabar, né, no caso, matando o próprio Egerton Levy, mesmo que ele não quisesse fazer isso, ele foi obrigado a fazer isso, e o que fez com que, né, o próprio Invencível ficasse, né, completamente se sentindo culpado, mesmo que várias pessoas ao redor dele estivessem falando que ele fez o certo, ele fez aquilo para proteger a sua mãe e o seu próprio irmão, então ele fez aquilo pro bem, sabe?
Mas eu acho que eu já falei demais, eu misturei uma coisa com a outra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha opinião barra análise, que não é análise, e resumo, que não é resumo, porque tá tudo embolado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, deixem um like, porque é muito importante deixar o like, e também se inscrevam no canal, porque ao fazer isso, vocês vão estar. E também se inscrevam no canal, porque ao fazer isso vocês vão estar me ajudando bastante. E também compartilhem esse vídeo para aquele seu amiguinho ou aquela sua amiguinha que adora a animação Invencível. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a minha opinião barra visão sobre essa animação. Eu gostei bastante, achei maravilhosa essa segunda temporada. Vai ter terceira temporada, eu espero que seja tão boa quanto a segunda. E uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que, cara, a cada temporada o episódio final de Invencível é estrondoso e sensacional. O final do último episódio da primeira temporada é bom, maravilhoso. O final da segunda temporada é sensacional e eu espero que na terceira temporada isso se repita, tá? É uma obrigação, tá? Então, dona Amazon, produtores, criador de Invencível, sigam em frente, porque vocês estão indo bem até o momento aqui. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!